Fala, galera! Começando mais um vídeo. Não pode olhar pra ele. Começando mais um vídeo do nosso vlog. Hoje nós vamos responder o comentário de uma seguidora, eu creio, não sei, mas ou comentadora. Ela comentou no nosso vídeo e hoje nós vamos responder a pergunta dela. A pergunta foi: por que nós escolhemos a Espanha e como nos organizamos? Então vamos lá, nós vamos contar essa história. É um pouco trecho, mas é boa. E um pouco longa, né? Mas nós vamos resumir aqui, né? Deixa eu começar. Vai. Hoje eu vou ficar mais calado. Então, começando pelo começo. Calado, né? Quando a gente começou a se relacionar como namoradas, eu, Milena, já tinha fechado um intercâmbio para a Austrália. E quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele: olha, então, não vou desistir do intercâmbio, tá? Eu era louco, né? Como vocês sabem, eu sou mais doido assim, né? Não vou desistir do intercâmbio. Se você tem interesse ainda de continuar, saiba que eu vou embora. Enfim. Aí ele falou: tá bom, que ele também sempre teve a vontade de ir, né? Embora. E vamos tentar. Beleza. Aí a gente casou. Tivemos a brilhante ideia de tentar adaptar o intercâmbio para 2 pessoas. E era possível porque ele iria como meu dependente. Sim. E como eu não podia trabalhar, ele trabalharia. A ideia era essa. Só que iríamos casar um pouco antes de ir, né? Mas aí que na verdade estava uma data prevista para ela ir. E aí nós teríamos que casar para conseguir esse visto de dependente. Pra mim, né, no caso. Não, na verdade a gente teria que casar antes pra sair a certidão de casamento, pra provar que iríamos casados e que ele iria como meu dependente, porque somos casados. E aí a gente teve que... marcou o casamento pra uma data. Sim, era pra maio o casamento do Coisa X, e a gente teve que adiantar o casamento pra outubro pra sair a certidão de casamento e conseguimos ir em maio. Beleza, deu certo. Conseguimos adiantar o casamento. Falamos com tanto fornecedor. Sim, todo mundo, uma loucura, já tava quase tudo fechado. A data e tinha que ver se tinha essa nova data por conta de tudo isso. Tinha que ter um prazo, eu não sei se era 6 meses, né? Algo assim, mais ou menos. Pra comprovar que a gente tá casado mesmo, né? Não que a gente casou só pra ter o visto, né? Tinha que ter esse afeto, assim, de que iríamos continuar casados, enfim. Beleza, só que chegou em maio, a gente... Nós casou, né? Não, nós casamos em outubro. E aí nós continuou o processo, né? Sim, juntando dinheiro e tal. E a gente contava com um dinheiro que não teríamos mais até maio. E aí, por esse motivo, tivemos que não cancelar o intercâmbio, mas adiar para uma data mais pra frente. Sim. Tipo, no final do ano, a gente iria em maio e teria que ir no final, porque tinha o custo da passagem, tinha o custo de muitas coisas ainda. Sim, e aí, tipo, como a gente falou, nós não vai conseguir ir em maio por conta de questões financeiras, porque, como ela disse, a gente teria esse dinheiro, porém, aconteceu uma tragédia. E aí a gente começou a entrar em contato com a escola lá. Com a escola, que nós não vamos falar, né, por meio de ética, que nós começamos a entrar em contato logo em novembro, foi. Eu creio que foi 2 meses depois, novembro ou dezembro. Olha o coelhinho! É verdade, um coelho. Que lindo! Foi mal. Pausa pra ver o coelho. Então, voltando, aí nós entramos em contato com a escola e falamos que se haveria possibilidade da gente mudar. Não que a gente iria cancelar, a gente só queria alterar a data. E tudo bem. E no começo, quando eles fecharam, tipo assim, quando você fecha algo, tudo é possível, né? Você consegue mudar a data, você consegue isso, aquilo, você consegue
pra você fechar, né? Exatamente. E aí, depois que você fecha, é uma burocracia pra tudo. Enfim, não podíamos mudar a data. Ou vocês vão em maio... Não. Eles não responderam assim de primeira, ficaram muito tempo sem primeiro responder. eles falaram assim, vamos entrar em contato com a escola, né? Ponto. Que você Essa foi se a matriculou. resposta. A escola que você escolheu. Beleza, demorou. E eu ficava mandando várias mensagens. E aí, o que a escola disse? E aí, me fala. Teria que comprar as passagens, as coisas. A gente não tava assim, sem saber, né? Enfim, demorou. Eu acho que eles responderam parte da data, eles responderam né? em maio mesmo. De que a escola disse que não era possível. A gente tinha que estar lá em maio e pronto. Beleza. Aí a gente cancelou. Como não tinha como, a gente falou, então tá bom, a gente quer cancelar, né? E aí, por exemplo, vamos falar de proporções. Claro, não foi esse valor exato, mas foi uma proporção assim. Por exemplo, a gente pagou $1.000 e eles nos devolveram $20. Tipo foi isso. basicamente isso. Porque eles falaram que o resto era uma multa. Sim. Sim, aí você vai perguntar, mas e o contrato? Gente, mas não falava essas coisas, assim, a gente não queria cancelar, a gente queria optar por mudar, só mudar a data, só que aí eles inventaram um trilhão de coisa, como a gente já tava farto, né, de falar, quer saber, deixa pra lá. E aí nós perdemos o dinheiro. E aí perdemos o dinheiro, na verdade recebemos R$200 acho que foi 250 do que sobrou da multa. Enfim, tudo bem. E aí nesse mesmo ano eu falei pra Milena, tudo bem, a gente ainda tem um desejo de morar fora. Só que porém eu falei pra ela. Ficou meio frustrado, né? Triste, ficou né? bastante frustrado. E aí eu falei pra ela, vamos viajar pela Europa. E aí você conhece os lugares, e aí o que você, chegar e falar, nossa, eu moraria aqui, a gente faz o processo para morar nesse tal lugar. E antes disso eu já tinha vindo viajar, né, que foi esse vídeo aqui, ó, vou deixar para vocês, ó, 2019. E aí a nossa viagem aconteceu, tem uma playlist aqui no nosso canal da nossa viagem, quando nós viemos conhecer os países. E eu já tinha falado para ela que eu já estive na Espanha uma vez. Eu falei pra ela, olha, quando você chegar em Madrid, você vai ver que é totalmente diferente, que você vai curtir muito. A gente não tinha um roteiro pra Madrid. A gente não ia ficar em Madrid em nenhum dia na Espanha. A gente na verdade, a gente veio, ficou na Espanha, no mesmo dia que a gente chegou e logo a gente já foi pra França. A gente não ia ficar um tempo, só que aí como a nossa passagem, eles alteraram alguma coisa lá, a gente tinha a opção de alterar sem pagar nada. A gente falou, quer saber, vamos acrescentar então mais uns 3 dias e a gente fica em Madrid, fica na Espanha e conhece um pouco, né, por causa da nossa amiga também. E porque eu falei pra ela. Mas só por isso, porque senão a gente não ia ficar. Eu falei pra ela que eu não queria vir no mesmo lugar que eu já tinha vindo. Por exemplo, eu já tinha ido pra França. E aí nós fomos pra França, porque nós ia na Disney e tal. Eu falei, tudo bem, então vamos pra França. Porque eu não tinha ido na Disney sozinho, nós foi junto. Aí nós passamos pela Itália. Nós passamos em 3 lugares da Itália, foi Milão, Florença e Roma. Sim. A Itália, assim, é muito bonita, mas... E a princípio, quando a gente... vamos vir pra Europa. A gente pensava em, não, vamos se mudar pra Itália. Vamos se mudar pra Itália. Mas a Itália não me pegou, bicho. Mas quando a gente chegou lá, gente, nossa, eu fiquei... Nossa, esse lugar, velho... Não que não seja bonito. É muito bonito. É maravilhoso a Itália. Não tem como. Mas eu pensava, nossa, eu acho que eu não quero morar aqui, sabe? É muito bonito, sim. Sem igual. Mas não pegou. Não teve eu quero morar nesse lugar. Não. Então nessa viagem que nós viemos para conhecer, nós fomos na França, em Paris, na Holanda. Pô, a Holanda é maravilhosa, velho. Na moral, a Holanda foi um lugar que eu falei, caramba, eu morava aqui. Muito fácil, assim. Sim, a Holanda é muito bom. Bem bonito mesmo. Aí nós fomos para Itália, que nós fomos para esses 3 lugares e viemos em Madrid. Final, em Madrid, mas aí quando eu falei pra ela, falei, na hora que você pisar em Madrid, você vai se sentir em casa, porque foi esse meu sentimento na primeira vez que eu vim. E aí eu falei, tá bom, não falei mais nada, eu falei isso pra ela fazia um tempo já. Sim. E aí na hora que nós chegou, nós pisou, ela falou, nossa, gente, de verdade, eu não sei o que esse lugar tem, mas parece que ele abraça você, assim. É muito bom. É um lugar que, desde a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, eu moraria aqui tranquilamente, assim, fácil. E aí, a nossa escolha foi... Madrid.
Quando a gente voltou pro Brasil, a gente ficou meio triste. Ficou animado, assim, sabe? Quando nós ficamos animados assim, nossa, nós vai voltar pra morar. Mas sabe, a sensação que eu tive quando cheguei, nossa, tipo, triste de ter voltado pro Brasil e não ter ficado aqui na Espanha já morando, sabe? Sim. Não. Aí nós ficou nessa ansiedade, né? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Precisamos morar Vamos voltar. naquele lugar. E aí nós falou, não vamos. Tá, e nós decidimos não ir, né? Mudou de casa, né? Mudou pra uma casa melhor no Brasil, assim, né? Tinha, na verdade, a gente viajou em outubro. Lembra? A nossa viagem pra Europa aqui foi em outubro de 2023. Isso, 2023. E aí, beleza, voltamos naquela alegria. Vamos morar. Mas aí passou um tempo. E aí nós começamos a comprar as coisas pra casa, né? Tipo, nós compramos um sofá, maneiro. Tava insatisfeito com o apartamento que a gente morava. A gente falou, quer saber? Vamos se mudar. Talvez seja isso que a gente precise. Mudamos de apartamento, começamos a comprar as coisas da casa, sofá novo, mesa, um monte de coisa. Tudo isso dentro de 3 meses, tá? Outubro, novembro, dezembro. Porque quando a gente casou, como a gente queria... Como nós íamos, né, ir embora, viajar, nós mudou para um lugar baratinho. Baratinho, as coisas não que a gente tinha comprou nada. foi... O que a gente ganhou foi novo, mas o que a gente comprou foi tudo usado. Então, praticamente a gente não tinha tantas coisas assim novas. Como a gente não foi embora, então a gente falou, quer saber? Vamos comprar. Vamos comprar. Compramos então, carro. Vamos ter uma casa, vamos ter as coisas, né? Igual compramos todo mundo. um carro. Sim. Mobiliamos a casa, legal. Foi. Ficou bonita a casa. Enfim, aí passou janeiro, ano novo, tudo novo. Gente, deu a louca num dia. Fevereiro, foi em fevereiro que a gente comprou a passagem. Em fevereiro... Lembra que a gente... Não, em fevereiro eu cheguei pra ela e falei, vamos mudar, véi? Vamos. Tá bom. A gente falou assim, vamos ou não vamos? Aí ela falou, vamos. Só que a gente já tinha comprado um monte de coisa pra casa, cara. Aí ela falou, vamos. Eu falei, tá, vou comprar a passagem. Pum, comprei a passagem. Então vamos. Foi em fevereiro que a gente comprou a passagem pro final do ano, em 2024. Aí sim, em fevereiro a gente começou a se organizar. Mudamos de casa, aí vendemos tudo. Tudo que a gente tinha comprado, vendemos. Vendemos carro, vendemos sofá, mesa, tudo. Prateleira. Aí nós mudamos do apartamento que a gente tinha acabado de se mudar. Mudou para outro apartamento que aí nós ia pagar mais barato. E aí, só que a gente foi sem nada. Nós só tinha lá a cama, a televisão, a minha mesa que eu editava vídeo e jogava, fogão, geladeira e a máquina. Só. As coisas da sala nada. A gente vendeu tudo. De plástico, nós compramos tudo de plástico do Maravilhas do Lar aí. Compramos tudo baratinho. E no apartamento que a gente tinha mudado, que a gente comprou as coisas, tinha guarda-roupa, tinha as coisas da cozinha. E no apartamento que a gente mudou para economizar, não tinha nada. Então a gente falou, o que a gente faz? A gente vai comprar guarda-roupa para daqui a pouco vender? Não, a gente comprou tudo, as coisas de plástico para colocar pra... Roupa, tudo. E assim, a gente comprou em fevereiro, a gente mudou em fevereiro. Não, a gente mudou, no final de fevereiro, que foi quando a gente... No carnaval. Comprou a passagem no carnaval, a gente já mudou para outro apartamento mais barato. E já começou a economizar desde aí. Desde então já vendeu o carro, já vendeu... Gente, coisa. Assim, não durou, olha... E aí como que foi o nosso planejamento para virmos, né? Primeiro pagar as contas. Primeiro nós pagamos todas as nossas... Tipo assim, tinha parcela do cartão, nós quitamos nosso cartão, por exemplo. Sim. Nós só deixamos a passagem, porque aí nós tínhamos parcelado a passagem. Até dezembro. Até dezembro, porque a gente falou, vamos parcelar a passagem, porque aí nós paga até dezembro, quando for não tem nada. Nos organizamos essa parte, vendemos as coisas, por exemplo, vendemos sofá, mesa, vendemos o carro, e aí moramos com o que tínhamos o resto do ano, certo? E, por exemplo, foram 9 meses, né? A gente não se privou muito de sair, isso foi um erro, né? Que a gente, vamos aproveitar esses últimos tempos aqui com nossos amigos, nossa família, e saímos mesmo, mas assim, nada extrapolante, né? Nada exorbitante. Às vezes até nós falávamos para os nossos amigos, hoje não vai dar porque a gente não dá para sair sempre.
E fomos indo, seguindo, e aí até em dezembro a gente também mudou de casa de novo. Aí nós fomos morar com as nossas mães e nós moramos 15 dias na minha mãe, 15 dias na mãe dela. Porque na verdade, como a gente tinha vendido os móveis, os que sobrou, a geladeira, aí o fogão, a gente ficava com medo, né? A gente tinha que entregar, né? Se deixa muito pra perto pra vender, a gente não vende, ela tá enrolado. Então vamos começar a vender já as coisas, por exemplo, minhas pedaleiras, as coisas da escola de música, a gente começou a vender no meio do ano. E aí chegou em dezembro, nós já tinha poucas coisas para vender e não tinha condição de morar numa casa sem nada, né? E aí nós teve que mudar para casa das nossas mães também. Por quê, 15 dias em cada. Aí nós falamos, vamos mudar já e 15 dias fica para matar a saudade, né? Para não ficar com saudade, mas acho que foi pior. Porque você se acostumou um pouco, elas se acostumaram. Sim. E é isso. E aí a gente veio com 3 mil euros? Gente, conseguimos juntar 3.500 euros, eu acho. Não lembro, mas eu acho que foi 3.500. No máximo até 4, porque como a gente vendeu as coisas, teve pagamentos depois, tudo mais, enfim. Sim, foi por volta de 3.500 euros, não indico vir com 3.500 euros, tá? Se planeje, sabe? Não faça igual a gente, compra as coisas, depois surta e vende. Se você vem em casal, sem filho, eu creio que uns 6 mil, 7 mil euros. Pra você, assim, não se preocupar. A gente é um milagre de Deus. E eu falo isso e falo pra Milena que nós somos um milagre de Deus aqui. Que em menos de um mês, em menos de uma semana, a Milena já conseguiu um serviço. E eu também já tô em um serviço, recebendo um salário. E cara, isso... A gente é um milagre. Então, não vou falar pra você que você vai chegar e ter trabalho. Porque é bem difícil, né? Sim. Então, se você quer vir e migrar para a Espanha, se planeja bem, junta dinheiro, porque para você ficar mais tranquilo em relação a... E outra, a gente paga, em questão aos aluguéis, os aluguéis tão caros, estão aumentando, e a gente paga um valor assim... Barato por ser 2 pessoas, tem tudo isso, sabe? Sim. E eles cobram fiança, então tem toda uma questão, tudo um porém, Isso é verdade. Quando você vem alugar, eles vão cobrar uma fiança de você. Essa fiança pode variar em 2 aluguéis, 1 aluguel ou tanto que a pessoa quiser. Sim. E o aluguel em si. Então, se planeja bem financeiramente, você quer vir migrar para você não passar sufoco e querer voltar pro Brasil. Porque, você vai chegar aqui, você não tem roupa, gente. Eu tô te falando sério, você vai trazer um montão de roupa do Brasil e você não vai ter roupa, porque não tem como viver com a roupa daí. O frio daqui. Que nem essa blusa aqui, por exemplo, ela não passa nem o frio. Essa aqui também não, pra você ver. Ela é bem Mas tem uma blusa que eu trouxe do Brasil, que aparentemente é ótima pro frio de lá. Gente, se eu coloco umas 300 blusas por baixo, você tá morrendo de frio ainda com aquela blusa. Com aquela blusa de frio. Porque você tem que chegar, comprar roupa. Claro, a gente não fez... compras assim... exorbitantes, né? Comprou no pobre. Sim, nós comprou o necessário. E na loja que é mais barata. E o necessário só, né? Inclusive a gente repete muitas roupas, não sei se vocês já perceberam, porque ainda a gente não tem essa... variedades. Isso, a gente também não pode ficar gastando com coisas assim, que agora são supérfluas, né? Sim. Mas enfim, foi isso, estamos felizes, estamos conseguindo, estamos trabalhando. Aos poucos vamos... O Matheus trabalha todos os dias, eu ainda não tenho trabalho todos os dias, mas... vamos evoluindo. Aos poucos vamos conseguindo, conversando. O vocabulário não, como fala? O idioma. O idioma também. Vai melhorando. A cada dia você vai escutando mais. Esse dia eu passei uma manhã inteira com o espanhol, conversando em espanhol e ele me conhece desde que chegamos aqui, né? E ele falou, seu espanhol tá bem melhor, hein? Eu falei, você vai ouvindo, né? Você tá inserido na cultura, vai tudo melhorando. Sim, no começo porque o Matheus sempre teve mais facilidade, não tem vergonha de falar, e eu sempre tive mais vergonha. E do primeiro serviço que eu consegui, assim, teoricamente sozinha, gente, eu fiquei muito nervosa, porque eu ficava, nossa, como que eu vou conversar com a pessoa não vai me entender? Porque vocês acham assim, espanhol é igual.
Sim. É igual, mas É igual, mas a muito pronúncia é diferente. Tem palavras que mudam totalmente, que tem palavras que a gente usa no Brasil que aqui eles não fazem nem ideia do que é. E um planejamento também é estudar o idioma, tá? É, sim, se tiver como. A gente estudou um pouco. Mas acho que também foi não tem 4 nada que ver, meses. gente. Você tá estudando na sua casa e tá aqui no Fogo Cruzado. Tem nada que ver. A gente estudou acho que uns 4 meses, mas como a gente precisava economizar, né? O máximo parou. possível, e aí a gente teve que dar uma parada. Enfim, ajudou sim, porque a gente claro. sabe bastante coisa. Mas é o que eu tô falando. Veio sabendo, mas não tem na nada que teoria- ver. Tem nada que ver. Na prática, quer dizer, quando você tá aqui na prática, que você conversa com alguém que ele fala muito rápido, você fica assim, ó. O quê? Boiana. Então é isso aí, Enfim. gente. Se vocês têm mais perguntas, deixem no comentário que a gente... Esse é o primeiro vídeo aqui de perguntas que nós temos no canal. Então, se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida, deixa no comentário que a gente vai responder você aí. Sim. Até o próximo vídeo.